Então, dentro da perspectiva de que o TDAH tem um elemento biológico, psicológico e social, esse vídeo é para a gente olhar um pouquinho para os elementos biológicos e depois a gente dá continuidade para as demais dimensões. Dentro dessa lógica do aspecto biológico, nós temos o diagnóstico. Então, o diagnóstico, primeiramente, ele não deveria ser dado por um único profissional, porque nós estamos falando dos diferentes elementos que envolvem o ser humano. Na maioria das vezes, nós temos testes específicos de atenção, mas não apenas os testes de atenção são importantes, é importante avaliar o contexto. Então, na maioria das vezes, ou em termos ideais, o diagnóstico ele é multidisciplinar. No transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos duas marcas muito significativas, o déficit de atenção e a hiperatividade. Então, nós podemos ter um déficit de atenção sem hiperatividade, nós podemos ter um déficit de atenção com hiperatividade e nós podemos ter o comportamento hiperativo sem necessariamente o déficit de atenção. Embora seja mais difícil disso aparecer, uma coisa pode aparecer dissociada da outra. É claro que quando nós temos o comportamento hiperativo, fica muito mais fácil de nós observarmos e é onde a criança na escola chama mais atenção, a hora que ela precisa se ater a determinadas regras, a hora que ela precisa ficar sentada à mesa, a hora que ela precisa seguir determinados horários, e nós vamos perceber que algumas crianças vão ter mais dificuldade de conter os próprios comportamentos, de conter estes impulsos, do que outras. E aí fica evidente esse elemento hiperativo. Nas crianças com o déficit de atenção, muitas vezes o diagnóstico passa despercebido, porque aquela criança não atrapalha. Ela está lá no mundo da lua, ela está muitas vezes num outro lugar, mas como ela não gera um atrapalho em termos de relações, muitas vezes se passa despercebido. E as pessoas vão ter diagnóstico de déficit de atenção muito tempo à frente, quando elas começam a ter determinadas dificuldades no aprendizado, na leitura ou na memória. Quando a gente está falando de transtorno de déficit de atenção, também é importante a gente entender que existem duas funções bem marcadas que são fáceis da gente perceber e isso vai ser importante para a gente conectar com os elementos sociais. Nós temos uma atenção concentrada que tem a ver com essa capacidade de você manter o teu nível de atenção satisfatoriamente durante uma tarefa de médio e de longo prazo. Então eu começo a ler um texto e a minha cabeça vai para algum outro lugar, para alguma outra situação, porque eu não consigo manter aquela atenção concentrada. Eu tenho uma determinada tarefa para fazer e eu mantenho a atenção, eu aparentemente estou concentrado, mas eu perco detalhes, eu faço confusões no meio do caminho porque eu não consegui me manter plenamente concentrado naquela tarefa. Isso está falando da atenção concentrada. Existe um outro sistema atencional que tem a ver com a atenção alternada. Então, é essa capacidade de nós conseguirmos gerenciar duas ou três atividades ou atenções no mesmo tempo. Então, eu estou prestando atenção em alguma coisa, eu preciso prestar atenção em outra coisa e voltar naquela mesma tarefa para continuar aquilo aonde eu estava. Isso tem muito a ver com o que hoje a gente fala das pessoas multitarefas. Quem tem uma boa atenção alternada, ela consegue desenvolver diferentes tarefas e mantê-las todas num bom nível de atenção. Quando você tem dificuldade com a atenção alternada, você vai para outras tarefas, mas elas se tornam fonte de distração, porque aí você já esqueceu o que você estava fazendo, quando você volta você já não lembra onde você estava, e aí você vai se perdendo no meio do teu cotidiano. Nossa, o Marlon já falou algumas coisas que otimamente descrevem, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Para com essa palhaçada, não vai por aí, porque a gente precisa falar do elemento social também, porque nós vivemos numa sociedade, ou poderíamos dizer numa cultura de desatenção.
E nós vivemos numa cultura de hiperatividade, que eu quero te falar dentro do elemento social. Mas por hora, para você entender a lógica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existe ainda um elemento importante quando a gente está falando da dimensão biológica. Muitas crianças acabam sendo diagnosticadas com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade antes dos 7 anos de idade, quando não existem estruturas mínimas do cérebro organizadas. Então, existe um processo que a gente chama de mielinização, quando os neurônios vão sendo envolvidos por uma bainha de mielina, que é onde a informação, o circuito elétrico vai transmitindo a informação e a criança vai organizando a sua cognição, a aprendizagem. Antes dos 7 anos de idade, essa criança não tem um sistema de atenção organizado. Depois dos 7 anos de idade, a gente ainda pode ter uma criança organizando esse sistema atencional. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico ele não deveria ser feito antes destes 7 anos ou 8 anos de idade, porque a gente não sabe exatamente como o cérebro está se desenvolvendo para ter certeza se isso é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, se isso pode ser um atraso no desenvolvimento da criança, ou se isso podem ser maus hábitos, e na medida que nós criamos bons hábitos, esse cérebro se desenvolve pela estimulação que o ambiente está oferecendo. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente fala de uma desordem em termos do funcionamento do cérebro, nós estamos falando de algo que não se desenvolveu conforme era o esperado. Algo que não se desenvolveu dentro de uma média ou de uma norma. É muito comum crianças que viveram a experiência da desnutrição na infância ou ambientes com traumas, com agressividade, que não tiveram suporte emocional, desenvolverem quadros de hiperatividade e atenção. A gente vai analisar um pouco desses elementos também na dimensão biológica, na dimensão psicológica. Mas fato é que o nosso cérebro, ele é uma máquina. E essa máquina, ela depende de determinados componentes ou de determinada estrutura para ela funcionar minimamente esperado ou não. Então, algumas pessoas, elas vão ter determinadas áreas mais bem desenvolvidas e determinadas áreas menos desenvolvidas, e isso não necessariamente caracteriza um transtorno de déficit de atenção. Existem pessoas que vão ter uma melhor habilidade na matemática e existem pessoas que são artistas e que nós não estamos falando necessariamente de uma desordem, mas nós estamos falando de um cérebro que não funciona como era o esperado comparado com outras crianças que têm uma maior habilidade na área de matemática ou de cálculo, porque aquele sujeito está no mundo das ideias, porque aquele sujeito está na arte ou está na criatividade. E do mesmo jeito, você não pode pegar aquela criança que funciona perfeitamente na lógica, no raciocínio, na matemática e que é extremamente pobre em termos da criatividade, da espontaneidade e da desenvoltura e dizer que ela tem um transtorno comportamental. Então, a gente precisa ter muita cautela, porque existe um cérebro, existe um elemento estruturante aonde a psique se desenvolve e muitas vezes nós temos limitações desse cérebro muito claras. Por isso, os testes, eles são importantes para a gente avaliar o nível de atenção daquela criança ou daquele adulto, para que a gente tenha uma perspectiva muito mais ampla. No entanto, a gente precisa ter um senso crítico e não reduzir o ser humano a um cérebro, porque depois da ideia do quociente intelectual, da forma de medir a inteligência, nós tivemos aí teorias muito importantes como a de Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas e que vai mostrar que alguns sujeitos se desenvolvem na área da lógica e da matemática, diferente de outros que vão se desenvolver na área da linguística, ou outros que vão se desenvolver na inteligência interpessoal, enquanto alguns vão ter um maior desenvolvimento na inteligência corporal ou na inteligência intrapessoal. E não estamos falando de desordens,
mas numa sociedade que privilegia o quociente intelectual, numa sociedade onde privilegia-se a lógica matemática, então estas outras inteligências, esses outros perfis que não estão adaptados ao perfil da lógica matemática, tendem a ser vistos como problemas, tendem a ser vistos como transtornos, e que, na verdade, depois no futuro a gente vai ver que são poetas, que são artistas, que são pessoas de grande expressão corporal, bailarinos, e que não deveriam ter sido diagnosticados com um determinado transtorno, porque nós estamos falando de uma adaptação a um determinado contexto. Então, eu trouxe algumas dessas informações, primeiro para você se situar de que quando a gente está falando de TDAH, existe um mundo de pesquisas na área da neuropsicologia, existem hoje teorias sobre os sistemas atencionais, existem importantes testes que ajudam a gente a verificar esses sistemas atencionais, mas ao mesmo tempo existem os elementos comportamentais, existem as experiências emocionais, as experiências de traumas, os hábitos e essa sociedade enlouquecida que a gente vive. Então eu pretendo fazer agora o próximo vídeo para falar do elemento social e depois nós nos debruçarmos um pouco mais no elemento psicológico.